Olá a todos, eu me chamo Gabriel, tenho 27 anos e nasci e fui criado em Americana, um município que fica em São Paulo. Atualmente estou casado e moro um pouco distante da onde tudo aconteceu, mas esse ocorrido ainda permanece até hoje na minha mente, onde não foi só eu que vi aquele bicho, mas toda a minha família também o viu. Eu tinha 17 anos na época do ocorrido. Estava para terminar o terceiro ano do ensino médio. Eu era um rapaz que gostava de sair com os amigos. E por aqui em minha cidade, é bem comum falar de lobisomem. Mas nunca achei que fosse ver um. E não acreditava no que as pessoas falavam e afirmavam. Um bicho grande, peludo, com mãos e braços longos. Para mim, isso não passava de historinha para assustar crianças, e por isso nunca dei tanta atenção. A minha avó era que sempre me falava: Gabriel, volta cedo para casa, que o lobisomem anda por aí. Como não acreditava nisso, eu só confirmava com a cabeça e continuava com meu ceticismo sobre este ser. Mas em uma certa noite, tudo isso mudou. O primeiro a ver essa criatura foi o meu pai, e foi bem no quintal de nossa casa. Mas primeiramente deixe-me explicar como é a casa dos meus pais. Ela fica em um dos últimos bairros daqui, em uma das últimas ruas da cidade, e logo depois do muro do quintal só tem mato. Lá tem poucas casas até hoje. Por isso a casa é rodeada de cerca elétrica, e o muro é bem alto. Mas aquela coisa pulava tão alto que quase conseguiu entrar para dentro de casa. Como disse, meu pai foi o primeiro a ver essa criatura. Ele tem a velha mania de sempre no final de semana trabalhar em sua marcenaria, onde ele faz bancos e objetos de madeira em geral. Ela fica em um quarto nos fundos da casa, perto do quintal. E em um final de semana lá estava ele, trabalhando em um móvel até tarde da noite. Até que em determinada hora da noite, o meu pai começou a ouvir passos pesados e roncados que vinham do fundo da casa. Ele, achando aquilo muito estranho, parou seu trabalho e foi ver o que era aquilo. Aquela coisa que estava lá fora, ou seja lá o que fosse, era grande e bem pesada, pois roncava alto e fazia muito barulho. Foi então que meu pai pegou a escada e colocou no muro, e logo subiu para olhar. E assim que ele olhou sobre o muro, viu uma coisa que não era normal, pois tinha uma cabeça muito grande e feia. O seu corpo era todo peludo e tinha um cheiro de carne podre. Na hora em que viu aquilo, meu pai tomou um susto tão grande que pulou da escada que fraturou a perna. Mas mesmo assim ele ainda se rastejou para dentro de casa. E aquela coisa ficou lá fora andando pelo mato, como se quisesse invadir nossa casa. No outro dia meu pai nos contou do ocorrido, e essa descrição que ele deu da criatura batia direitinho com o bicho que os moradores estavam vendo. Mas mesmo ouvindo da boca do meu pai, eu não acreditei, pois apesar da seriedade dele, às vezes ele tirava brincadeiras comigo, por isso não acreditei. Só que aquilo o abalou tanto que meu pai não quis mais trabalhar até tarde da noite, fazendo seus bancos de madeira. Bom, a segunda pessoa a ver o lobisomem foi a minha mãe, que jura ter visto esse bicho no matagal perto de nossa casa. Ela diz que vinha do trabalho às 11 horas da noite, e assim que entrou em nossa rua, ela viu uma coisa preta passando correndo para o terreno baldio, que tinha lá perto de nossa casa. Na hora ela já ficou com medo, e não tirava o olho para onde aquilo tinha ido. Foi então que ela passou com um carro, e de relance viu uma coisa abaixada dentro do mato, a observando, e estava somente com a cabeça à amostra. O seu corpo estava atrás de uma moita. Foi então que minha mãe acelerou o carro e saiu dali. E mesmo depois de já ter passado, a minha mãe ficou o tempo todo olhando pelo retrovisor do carro,
mas aquele bicho não a seguiu. Lembro que nesse dia cheguei em casa mais tarde que minha mãe, mas não vi nada no local que ela tinha visto o tal lobisomem. E desacreditei também da história dela. Achava que eles queriam colocar medo em mim, para que eu não saísse de noite como fazia, pois sempre chegava tarde em casa e nunca tinha visto nada do tipo. Eu só não sabia que aquilo tudo era verdade e que eles estavam me alertando sobre uma coisa que eu não sei de onde veio e nem para onde foi. Pois se naquela noite a amiga da minha mãe não tivesse acordada, com certeza ele ia me pegar. Tudo aconteceu 2 semanas depois que minha mãe disse ter visto aquela coisa. Eu estava tendo aulas de cursinho nessa época, ao qual sempre terminavam às 10 horas da noite. Mas eu ficava fora de casa até a meia-noite, namorando e saindo com amigos. Era costume fazer isso, mas tudo mudou depois que vi aquele lobisomem. Era uma noite de sexta-feira. Lembro que nesse dia foi aniversário de um amigo meu e que fui convidado para ir à festa que ele ia fazer em sua casa. Lembro que não fiquei a noite toda no cursinho e de lá fui até a casa desse meu amigo. Como sou fraco para a bebida, com alguns goles já estou bêbado e caindo no chão. E bebi naquele dia. Bebi tanto que dormi. Quando me acordei já eram as 2 horas da madrugada. Com aquela ressaca, só pensava comigo. Pronto, é hoje que meus pais me matam. Então peguei minha bolsa e saí para ir atrás de um táxi, mas não tinha nenhum vivente na rua aquelas horas. Foi então que tomei a pior decisão da minha vida. Decidi ir a pé para casa, pois a casa do meu amigo só ficava a 2 quilômetros da minha. E isso era pouco perto dos sermões que meus pais iriam me dar. Então fui seguindo por ruas desertas e sombrias. Medo eu só tinha de assalto. Estava despreocupado e andando tranquilamente. O caminho até a minha rua foi calmo, mas foi lá que as coisas ficaram sombrias. Quando cheguei em minha rua, percebi que os cachorros estavam latindo bastante, mas nem liguei muito, pois pensava que era para mim que eles latiam. Só que não era. Aqueles cães estavam latindo era para aquela criatura sombria e estranha. Segui andando e já ia chegando perto do terreno baldio, o mesmo que minha mãe viu aquela criatura. Foi nessa hora que escutei uma voz bem baixa falando assim: "Ei, rapaz, não vai por ali não. Lá na frente tem um bicho escondido." Levei um susto quando escutei aquilo e vinha de uma amiga da minha mãe que estava no portão de sua casa. Foi então que ela continuou: "Entra aqui que vou ligar para tua mãe." Eu ainda sem acreditar naquilo respondi que não precisava e que minha casa era logo ali. Mas a mulher mesmo assim insistiu. E enquanto conversávamos, foi que vi uma coisa saindo lentamente do terreno baldio. Aquilo estava de quatro e fui até a porta de uma das casas. Na hora que vi aquilo, eu travei. Só senti a amiga da minha mãe abrindo o portão e me colocando para dentro de casa. Foi então que ela falou: "Tá vendo? Se tu tivesse seguido o caminho, aquele bicho teria te pegado. Fica aqui que vai ser melhor para ti." Eu confirmei com a cabeça e fiquei calado, apenas pensando no que diabos era aquilo e por que estava ali, em plena cidade grande. Então comecei a pensar em todos os casos que ouvi, inclusive dos meus pais, e todos eles não eram simples histórias, pois aquele bicho era bem real e que por pura sorte não fui vítima daquela coisa. Foi então que a amiga da minha mãe começou a falar: "Tá com 2 dias que esse bicho aparece por aqui. Parece que não quer fazer mal a ninguém, ou se não tá esperando algum desavisado cruzar seu caminho. Antes de tu aparecer, aquele bicho tava direto saindo e entrando daquele terreno baldio. Ia até aquela casa e logo depois voltava. O latido dos cães me acordaram e também o vi. Fiquei daqui olhando até tu aparecer. Fica aqui que eu vou ligar para tua mãe."
Novamente confirmei com a cabeça e ela ligou para minha casa, mas ninguém atendeu o telefone e dormi ali aquela noite, só pensando naquele bicho e que os relatos e causos eram bem reais. Quando me acordei já eram as 8 horas do outro dia, com minha mãe me chamando na casa da sua amiga. Ela explicou do ocorrido e tudo ficou bem, apesar da bronca que levei de meus pais. Então fui para casa, tomei um banho e passei o dia pensando naquele bicho e com medo de quando a noite chegasse. Mas graças a Deus que aquela foi a primeira e única vez que vi um lobisomem, já que depois de um tempo ninguém mais viu aquele ser. Tempos depois descobrimos que perto de nossa casa tinha uma bebê recém-nascida que ainda não era batizada. As pessoas falavam que era por causa dela que o lobisomem estava aparecendo por ali. Por isso ele ficou rondando pela minha rua. Aquilo estava vigiando para quando tivesse uma brecha para atacar. E hoje eu não duvido se era isso mesmo, pois logo depois que batizaram a menina, aquele ser parou de aparecer e logo tudo voltou ao normal. E embora ainda tenha ficado com trauma, hoje eu sei que lobisomem é um ser real e que naquela noite eu seria apenas mais uma vítima. Mas por sorte, consegui escapar. Boa noite.